Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 5 da lista 2, que é a lista da primeira aula da semana do dia 23 ao dia 27, tá bom? O camarada fala assim: analise a figura a seguir que representa um semáforo suspenso por um sistema constituído de um poste, uma haste horizontal, que é ideal e sem peso, e um cabo. No ponto A estão atuando três forças: a do peso, do semáforo, que é 200 newtons, a tensão T no cabo e a força F exercida pela haste. Considerando que o sistema está em equilíbrio com essas forças, pode-se dizer que os valores em newton da tensão no cabo e da força exercida pela haste são, respectivamente, de a dot seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,8, tá? Então, muito bem, como é que essas forças estão aqui? Se a gente fizer o desenho das forças aqui, a gente vai ter a força peso, ela vai puxar o ponto A para baixo, tá? Vou fazer uma força menor aqui, senão não vai caber. Assim, mais ou menos, tá bom? Para cá. Isso aqui é minha força peso. Muito bem. Aqui eu vou ter uma força de tração. A força de tração tem que ter a mesma altura que a força peso. Então vai dar uma força mais ou menos desse tamanho. Aqui vai ser a minha força de tração. Tá? E a força F, que é uma força que a haste faz. Só que a haste é uma haste rígida, tá? Então ela não vai puxar o ponto A para a esquerda. Ela vai empurrar o ponto A para a direita, tá? Então aqui eu vou ter uma força F fazendo uma força aqui para a direita, tá? Essa aqui é a força F. Como eu tenho a inclinação da força T em cima do fio, o triângulo formado pelas forças F, P e T, esse triângulo vai ser semelhante a esse triângulo dimensional que eu tenho aqui, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando que se eu desenhar um triângulo aqui, onde eu tenho aqui a força T, eu tenho aqui a força P. Aqui eu vou ter a força F e isso vai fechar um triângulo, tá? E esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus, porque o dimensional também é. E a inclinação da força T é igualzinha à inclinação do fio. Então eu tenho aqui a força T, aqui eu tenho a força P, e aqui eu tenho a força F. Olha que bonitinho. Muito bem. O camarada fala no exercício que a força P, ela vale 200 newtons. Se essa força vale 200 newtons, ela é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Para calcular a força T, eu vou usar o seno. Então, eu posso dizer para vocês que o seno de 30 graus é o cateto oposto pela hipotenusa. No nosso triângulo, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que vale 200, dividido pela hipotenusa, que vale T. Ou seja, o T vai ser igual a 200 dividido pelo seno de 30, que é meio. 200 dividido por meio não é 100, toma cuidado, tá? T
vai ser igual a 400 newtons. Muito bem. Como ele deu seno e cosseno, vamos resolver o F por cosseno, tá? Então, como é que eu vou achar o F? O cosseno de 30 graus é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus vai ser igual a F dividido por T, que a gente descobriu que vale 400. Então, o F vai ser igual ao T, que vale 400, vezes o cosseno de 30 graus, que ele mandou considerar 0,8. Tá? 4 vezes 8 é 32, então F vai ser igual a 320 newtons. 320 o F, 400 o T. Ele quer saber qual é o T e qual é o F. Então a resposta certa vai ser a resposta B. Muito bem.